Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direito, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje sobre o voto distrital está no eixo temático da reforma política. Esse assunto é extremamente importante, pois o Congresso apresentou recentemente mais um projeto de lei com o objetivo de alterar a forma de eleição dos nossos candidatos, que passaria do modelo proporcional para o majoritário. Você sabe qual é a diferença entre esses dois modelos? Essa proposta é boa ou ruim? Quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com as mudanças? Se você tem dúvidas sobre essas e outras questões, vem comigo que eu te mostro. Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o meu colega e amigo professor Dr. Fred Alvim, que vai nos ajudar a entender as questões teóricas e práticas sobre o tema. Mas antes de ir para o bate-papo com o Fred, eu quero mandar um abraço para os ouvintes que comentaram o episódio anterior com o João Andrade Neto sobre os mitos do voto nulo. O ouvinte Guilherme Doval fez uma ótima lembrança ao mencionar que, em 1964, nosso Congresso declarou vago o cargo de presidente da República pelo fato de o Jango ter se ausentado do país sem autorização. Acontece que o Jango, então presidente, não estava fora do país, mas sim no Rio Grande do Sul. Com base nisso, o próprio Congresso Nacional, em 2013, anulou aquela sessão legislativa de 1964. Valeu pelo comentário, Doval. Já a Júlia Barcelos questionou se o signo do eleitor que fica tão em dúvida a ponto de anular o próprio voto seria Libra e não Gêmeos. Mas o João Andrade já esclareceu que serve para os dois, então tá resolvido. Eu quero mandar um forte abraço também para os ouvintes Cadu Passos, Moisés Pessutti, Pedro Oliveira e Jéssica Cruvinel, minha esposa, que deram excelentes feedbacks sobre os últimos episódios. Eu quero abraçar também todos os ouvintes assíduos do canal que se manifestaram pessoalmente ou nas redes sociais, em especial Alberto Torres, Ana Elisa Pandolfi, Ana Cristina Landau, Bruno Andrade, Cadu Alves, Cláudia Melgaço, Fernando Neisser, Juliana Dornelas, Lara Ferreira, Léo Kopke, Letícia Lacerda, Lucas Lima, Marcelo Vaik, Marinéia Marques, Michele Pimentel, Poliana Santos, Roberta Gresta, Rodrigo Martiniano, Rogério Tavares e Rui Oliveira. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de vocês. E não se esqueça você também de seguir o Democracia Como Lidar no Twitter e no Instagram. Deixe lá seu elogio, sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. Frederico Franco Alvim, ou como é carinhosamente conhecido no meio dos eleitoralistas, o nosso oráculo. Como vai? Tudo bem, Fred? Tudo bom, Diogo? Essa de oráculo aí é bullying, hein? Nada. Isso aí é uma das maiores genialidades do nosso sistema eleitoral. Como é que você está? Fred, eu queria iniciar agradecendo a sua disponibilidade, né? Eu sei que a sua agenda é muito tumultuada, muito complicada, então você abriu um espaço nessa agenda para receber aqui o Democracia Como Lidar, é um motivo de muita honra para nós e uma marca característica, além da sua genialidade e seu conhecimento enciclopédio, é também a sua generosidade. Então, quem conhece o Fred sabe que ele está sempre disponível para ajudar os amigos e sempre disponível para convidar para eventos, para escrever junto, não é isso? Então, muito obrigado, Fred. Não, obrigado eu, cara. Muita generosidade sua. É uma honra para mim, cara. Sou fã do canal e tenho ouvido todos os podcasts. Participar para mim vai ser uma experiência bem bacana também. Obrigado, cara. Nossa, valeu. Fred, eu queria, antes de mais nada, que você começasse se apresentando. Fala pra gente de onde você veio, quais são as suas áreas de interesse, a sua formação, por onde você anda, o que você costuma fazer, o que você come. Maravilha, cara. Eu como a mesma coisa que o Joey do Friends, cara. Coisas fritas com queijo. Não, na verdade, porque eu tinha o hábito de comer mal demais, mas agora eu tô tentando melhorar isso. Bom, cara, eu sou mineiro lá do sul de Minas. Sou de uma cidadezinha pequena chamada Campestre.
A minha Não, formação... peraí, Fred, peraí. A gente que é do interior de Minas, esse negócio não ficou bom, não. Eu, como você, isso aí no interior de Minas dá um problema danado. Vamos reformular isso aí. Realmente, eu também nasci no sul de Minas, melhor. assim como você. E aí eu sou ali de perto, cara, de Campestre, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, com metade da população na zona rural. E a minha formação, eu fiz primeiramente uma formação jurídica, né? Eu sou bacharel em Direito e mestre e doutor também em Direito, mas sempre com alguma orientação relacionada com as eleições. Eu tenho também algumas especializações na área eleitoral e atualmente eu estou fazendo um segundo doutorado agora na área que eu realmente gosto, que é a ciência política. Sou servidor da Justiça Eleitoral desde 2005 e sou meio que um cigano aí, porque eu já trabalhei em vários tribunais, né? Entrei no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, onde eu fiquei de 2005 até 2010. Depois eu passei 5 anos em Mato Grosso, 3 anos em São Paulo, com 6 meses aí de estadia no TSE também, onde eu trabalhei no ano passado. Meu Deus, então é uma carreira bem consolidada, tanto acadêmica quanto profissional, invejável, né? Então dá pra ver que E não terminei ainda não, cara. Nossa senhora, então vamos lá. Que a meta é Alagoas, né? Que a minha esposa é alagoana, a gente tem ideia de ir pra Maceió um dia, quando der. Ah, que maravilha, projeto aí de resto de vida na praia, né? Amém. Não, maravilha. Então, olha só, dá para ver que o que nós temos hoje de convidado é uma referência no assunto. E o nosso assunto hoje é o voto distrital, que é um dos temas da reforma política. Então, o eixo temático desse episódio hoje volta a ser a reforma política, assim como o primeiro eu tratei da unificação das eleições. E esse tema aí ele é bastante complexo, parece que é um fantasma que ronda o nosso Congresso a cada nova reforma política. E aí ele é novamente, a cada ciclo de 2 anos, de anos não eleitorais, apresentado como se fosse a solução de todos os problemas. E em relação a esse tema, nós dois já publicamos artigos na revista, inclusive do TSE, a Revista de Estudos Eleitorais de 2015, e isso coincidentemente, né? Porque eu escrevi sobre o tema e você também, sem que nós dois soubéssemos que um e o outro estavam pesquisando. Então, quem está nos ouvindo e quiser mais referências sobre isso que a gente escreveu, está na revista número 2, volume 10, de maio a agosto de 2015. Pode dar uma olhada lá. E eu vou confessar aqui, Fred, para todo mundo, a gente está com um projeto de agora escrever um artigo, nós dois em parceria, para que a gente possa publicar um artigo em conjunto sobre esse mesmo tema. Então, é algo que tem sido objeto da nossa área de interesse. Fred, então, comece, por gentileza, explicando para todo mundo aí qual que é essa proposta, o que é o voto distrital, onde ele se insere nessas famílias de sistemas eleitorais para a transformação de votos em cadeiras. Como é que funciona isso? Começa aí explicando para a gente, por favor. Perfeito, cara. Olha só, eu acho que o debate em torno do sistema eleitoral é o debate em que os juristas da área eleitoral mais derrapam, cara. Eu acho que é um tema muito difícil. E eu vejo com grande ressalva, assim, muito do que se divulga por parte de juristas quando a gente está tratando de sistema, cara. Especialmente porque o sistema lida numa dimensão que é muito diferente da dimensão do direito. O direito é uma ciência normativa, a gente trata as coisas como elas deveriam ser. Mas quando a gente está tratando de arranjo eleitoral, especificamente de sistema, cara, a gente tem que caminhar para lidar com a experiência empírica, cara. A gente tem que lidar com a realidade. E o grande problema dessas discussões é que a gente atribui os sistemas eleitorais que são ocasionalmente propostos efeitos causais como se esses efeitos fossem certos, cara. E, na verdade, a gente sabe que não funciona bem assim. Vou chegar lá, cara. Eu quero chegar a discutir com você esses principais problemas em torno das propostas que eu tenho visto
e especificamente a falta de tecnicismo nessas propostas. Mas para a gente introduzir o assunto, quando a gente fala de sistema eleitoral, a gente está falando, primeiramente, num sentido mais amplo, de todo e qualquer arranjo eleitoral, né? Porque até métodos de propaganda a rigor constituem uma peça dessa engrenagem que é o sistema eleitoral em sentido amplo. Mas quando a gente trata de sistemas eleitorais já numa perspectiva mais restrita, a gente está tratando basicamente de método de votação e, em especial, método de conversão de votos em cadeiras. E nesse sentido, nós temos aí grandes troncos, né, em matéria de sistema, que nós temos sistemas majoritários, nós temos sistemas proporcionais e nós temos sistemas mistos, né? E o sistema de voto distrital varia dentro dessas dimensões, porque a gente pode ter sistema puro, pode ter sistema proporcional, a rigor proporcional misto, né? Mas espera aí, só para ficar claro aqui então, o sistema proporcional é aquele sistema utilizado para preencher as cadeiras num parlamento. Então, quando são várias cadeiras a serem preenchidas, o sistema proporcional ele preza por manter uma proporcionalidade entre os diversos votos com as cadeiras obtidas, né? Exatamente. O sistema majoritário, não. O interesse dele é outro, é pegar aqueles candidatos que foram mais votados e colocar preenchendo aquelas cadeiras. Lembrando que isso aí vale para os parlamentos, né? No caso de chefe do executivo, como é uma cadeira só que está em disputa, não cabe falar em proporcionalidade porque vai ser de 100%, é uma pessoa só a rigor, né? E aí o sistema distrital, ele visa desenhar a área territorial onde os votos são buscados, dividir essa área territorial em tantas partes ou distritos quanto forem as cadeiras. E aí, em cada distrito, o candidato mais votado seria eleito e ocuparia uma cadeira no parlamento. Então, a rigor, esse é o distrital puro. E aí a gente começa a ter variações no voto distrital, combinando o sistema proporcional com o majoritário, não é isso? E como é que funcionam essas combinações? Ah, perfeito. Exatamente, cara. Quando a gente está falando de distrital, então, o primeiro ponto é esse. A gente tem a divisão de uma circunscrição eleitoral de acordo com um determinado número de distritos. Depois de divididos os distritos, a gente precisa saber se a eleição como um todo vai ser resolvida a partir de microeleições majoritárias em cada um desses distritos, ou se parte das cadeiras atribuídas no parlamento para toda aquela circunscrição vai ser dividida uma parte por esse método majoritário e uma parte por um método que respeite algum grau de proporcionalidade. Então, se a gente tiver que categorizar essas diferentes espécies de voto de sistemas distritais, a gente pode ter, num primeiro tronco, por exemplo, o sistema puro, que é o sistema distrital majoritário, por exemplo, que é o sistema norte-americano. Então, você pega os estados, divide os estados em distritos, dentro daquele distrito vai ter uma eleição majoritária, em que o candidato mais votado levará a vaga. E não tem nenhuma vaga distribuída de acordo com o método proporcional. Então, esse é um sistema arriscado, porque é um sistema que pode ter uma grande disparidade nessa correlação entre a preferência existente na sociedade e o reflexo dessa preferência no parlamento. Você pode ter, por exemplo, imagine que a gente divida o nosso estado lá de Minas Gerais em 20 grandes regiões. E imagina que um partido, vamos imaginar que a gente tivesse um sistema bipartidário no país. Imagina que lá em Minas a gente podia, em todos esses distritos, ter um candidato do partido do espectro de esquerda vencendo por um voto. Então, na conta geral do estado de Minas Gerais, a esquerda teria 20 votos a mais que a direita, e essa pequena diferença, essa diferença insignificante, ia ser refletida no parlamento de uma forma que a esquerda ia ficar com 100% dos votos e a direita nenhuma, né? Então, por isso, alguns sistemas têm uma preocupação maior em procurar mesclar, para diluir risco, a essa dinâmica de ganhador absoluto com uma dinâmica que respeite alguma proporcionalidade. Aí surgem as outras categorias. Entendi. Agora, se o sistema, esse voto distrital, ele corre esses riscos aí que a gente está percebendo, que é
haver uma discrepância, uma distorção muito grande entre a vontade dos eleitores, que ela aparece de forma dispersa, com o resultado eleitoral, que poderia ter uma tendência de poucos partidos vitoriosos, ao passo que o resultado dos votos contabilizados teria uma pluralidade muito maior. Quais são os principais argumentos, né? Quando toda vez alguém aparece no Congresso falando, olha, tem a solução para todos os problemas do Brasil, então se vocês eleitores estão insatisfeitos com a qualidade dos políticos eleitos, vamos melhorar isso que está aí com um sistema novo de eleições, que é o sistema distrital. Normalmente, quem defende o voto distrital tem quais argumentos favoráveis? Cara, mas você tocou num ponto que, antes de falar dos argumentos favoráveis, cara, você tocou num ponto que me lembrou algumas das falácias que envolvem esse tipo de discurso. Porque a gente tem aí uma dificuldade técnica também que eu vou explicar. Porque o maior problema, cara, que a gente tem, realmente, como você falou na abertura, eu acho que a gente tem grandes falhas de percepção no discurso em torno de nova proposta de sistema. E eu acho que a gente tem dolo também. A gente tem má fé. Com relação a essas falhas de percepção, cara, eu elenco 4 grandes falácias que permeiam os discursos que geralmente a gente vê em defesa de um sistema novo. A primeira delas, cara, é o que eu chamo de falácia de redenção. A falácia da redenção, ela está em considerar que uma troca de arranjo seria apta para depurar o sistema político brasileiro, né? Tratar a reforma eleitoral como uma espécie de panaceia para todos os males. Em segundo lugar, cara, vejo muito também a falácia da perfeição. Dentro dessa falácia, cara, os discursos são colocados de uma maneira que ignora uma realidade muito clara para quem desenvolve pesquisas nessa área, que não existe sistema perfeito. Que todo remédio novo que você procurar virá acompanhado fatalmente de novos efeitos colaterais. Então a gente tem muitas discussões em torno de nossos sistemas que pintam maravilhas a respeito de um sistema ou outro, tangenciando o fato de que esses sistemas têm, sim, os seus problemas intrínsecos, como a gente vai ter oportunidade aqui de discutir. O dolo vem numa terceira categoria de falácia, que eu chamo de falácia da alteridade. A falácia da alteridade, ela consiste em disfarçar o alto interesse de alguns setores políticos, vendendo as reformas políticas como se elas fossem de interesse total da sociedade. E é nesse ambiente que a gente dá muita ênfase para a dimensão política em detrimento da dimensão técnica. Porque o que falta dentro desses discursos, na minha opinião, é um maior aprofundamento técnico, sem dúvida nenhuma. E por fim, a gente ainda tem o que eu chamo de falácia da autoridade. Uma falácia de autoridade institucional. Porque o que se costuma ver é a venda da eficácia de um sistema, situando esses sistemas no contexto de países que são mais desenvolvidos. Então a gente vende alguns sistemas como o sistema alemão. E aí o que está subjacente a essa propaganda de um novo sistema é a ideia de que a gente se tornaria uma Alemanha adotando esse sistema, quando em verdade o sistema alemão é o mesmo sistema da Bolívia. Mas a gente não vê ninguém fazendo propaganda do sistema boliviano, né? E o pessoal não para pensar também que a Alemanha não virou a Alemanha por causa do sistema eleitoral, mas sim o contrário, né? Lá foi possível implantar esse sistema eleitoral porque a Alemanha é como é. E aí essa falsa ideia de que se nós adotarmos o mesmo sistema eleitoral da Alemanha, nós teríamos o mesmo sucesso econômico, né? Principalmente da Alemanha, né? Mas a gente poderia até falar do sucesso econômico da Bolívia também, que nos últimos anos, só que a Bolívia não é um bom paradigma para propaganda, até muito por preconceito também, né? Exatamente, cara. Esse é um dos grandes problemas. E essa falta de impressão de leituras técnicas a respeito do problema também, muitas vezes se perde nessa discussão o fato de que até hoje não se comprova que a existência de absolutamente nenhuma relação direta entre a escolha de um sistema eleitoral e a qualidade da democracia.
Especialmente, cara, que a gente pode ver o sistema eleitoral como um lençol pequeno para uma grande cama, que é o sistema político. E como a gente tem sistemas que valorizam bens jurídicos que são importantes, mas que são antagônicos, quando você puxa o lençol de um lado, ele vai faltar no outro. Não é por acaso que as grandes organizações internacionais e os grandes diplomas internacionais em matéria eleitoral, eles nunca, jamais recomendam um determinado tipo de sistema, reconhecendo que a escolha de um sistema ela tem a ver com um determinado valor que será buscado para a melhoria de um contexto específico nacional. E é por isso que eu acho que a gente tem que pensar em pontos muito específicos que eu até tenho sistematizados, Diogo, que seriam pontos, na minha visão, inafastáveis para a condução de um debate técnico a respeito de escolha de sistema. Mas então vamos lá, vamos passando por esses pontos, mas depois que a gente identificar quais são esses pontos técnicos para avaliar se um sistema é bom ou ruim, eu queria retomar então naqueles argumentos que quem defende o voto distrital aponta como sendo melhores, né? E aí a gente poderia criticar eventualmente um a um ali e depois apresentar os negativos, né? Os contra-argumentos, né? Maravilha, cara. Eu só queria frisar essas coisas antes, cara, porque são coisas que de certa forma são preparatórias para essa discussão mais específica, porque isso acontece, cara. A gente percebe quando se discute um sistema ou outro, a gente não é raro que a gente encontre trabalhos que falam a vantagem desse sistema é essa, a desvantagem pode ser aquela. Isso até não é tão incomum. O que eu nunca vejo é uma preparação de coisas que a gente tem que pensar, tem que ter em mente antes para fazer aquela avaliação. O problema da maioria dos estudos, na minha visão, é que eles chegam direto, pesando prós e contras, sem ter muita ideia de o que a gente tem que pensar, a gente não calibra a balança antes de sopesar esses prós e contras. Basicamente é isso, cara. Ou então vamos lá, vamos passar por esses pontos que são premissas aí, né? Maravilha, cara. Olha, para mim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que são absolutamente inadequadas, cara, as análises em abstrato. Você não pode discutir sistema em condições de laboratório, você não pode discutir sistema eleitoral pensando em abstrato. E isso porque os resultados dos sistemas eleitorais, eles necessariamente variam, cara, em função das condições sociopolíticas do país em que esse sistema é implementado. E dessa forma, cara, o êxito de um sistema num país não é determinante do sucesso desse mesmo sistema em outros. A gente está discutindo aqui agora a eventual implementação do sistema distrital em 99% dos trabalhos de defesa desses sistemas vendendo como sistema alemão. Acontece que esse mesmíssimo sistema distrital, somente nos últimos 10 anos, para a gente ter uma ideia, falhou miseravelmente na Bulgária e no Quirguistão. São dois países que tinham sistema proporcional, abandonaram em prol da adoção de um sistema distrital e colocaram o rabo no meio das pernas e voltaram atrás no ciclo eleitoral seguinte, cara. Então, o contexto faz a diferença. É imprudente, cara, muito imprudente, você desconsiderar que esse sistema, quando importado para um país específico, ele vai enfrentar algumas intercorrências. E algumas intercorrências que, no caso brasileiro, na minha visão, são severas, cara. Porque, em primeiro lugar, você tem que sopesar, na minha opinião, que o Brasil tem problemas básicos de desenvolvimento social. Então, se na Alemanha, que tem um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, há pesquisas que apontam que apenas 20% dos eleitores entendem de fato como é que se dá o sistema, imagina o percentual de infelizes aqui no Brasil que iam entender corretamente essas mecânicas, cara. Não, são mas muito mais complicados, como a gente Olha vai só, ver. Fred, peraí, sobre esse ponto aí de ele ser vendido como um sistema mais simples do que o sistema proporcional, que de fato o sistema proporcional ele é complexo de ser entendido. Então, muita gente
não entende como é que pode um candidato mais votado ficar de fora e outro menos votado entrar, aquele ódio contra os puxadores de voto e o efeito tiririca, e aí apresentam o sistema distrital como sendo o mais simples de apresentar, porque cada candidato mais votado em cada distrito vai ser o eleito, mas não é bem assim que funciona o alemão. O alemão é um sistema que tem ali uma correção, mas vamos ser honestos aqui, que nem os próprios alemães, com esse sistema de educação avançados, entendem bem como é que funciona, e você disse com dados estatísticos aí que 20% dos alemães não entendem. Eu tenho um caso concreto aqui que diz respeito até o nosso convidado, o nosso amigo João Andrade Neto, que esteve aqui no último episódio. Ele já morou na Alemanha, fez o doutorado dele em Direito na Alemanha, e aí um dia a gente estava tomando cerveja num boteco, surgiu o assunto do voto distrital, e ele me falou que nem os próprios alemães entendem. Ele tem um amigo que era doutorando na turma dele, alemão, o Matias, esteve aqui em Belo Horizonte, eu conheci o Matias, e aí o João perguntou para o Matias, como é que funciona o sistema aí distrital de vocês? O cara começou a se enrolar todo até confessar que ele próprio não entendia. Aí ele ligou para um outro amigo dele, historiador lá na Alemanha, e também esse historiador não soube explicar. Então veja que nós estamos falando sobre doutorandos em Direito, e o outro era doutor em História, e eles não sabiam como é que funcionava o sistema distrital alemão. Então esse argumento aí, primeiro, o fato de um sistema ser mais simples, a compreensão dele ser mais simples, não significa que ele seja melhor. A gente tem um monte de soluções simples que são piores do que outras mais complexas. E outra que é mentira. Perfeito. O fato de ser simples e todo mundo entender, haja visto o exemplo lá da Alemanha, né? O caso que você citou aí de Burkina Faso, de onde? Da Bulgária? Que voltaram atrás? Bulgária e o Quirguistão. E o Quirguistão. Quirguistão e Bulgária. Pois na pesquisa que eu fiz para esse artigo de 2015, eu fiz um levantamento, e de 93 até 2015 foram 12 países que abandonaram o voto distrital puro e passaram e voltaram para algum tipo de proporcionalidade, e só um país, que foi Madagascar, que abandonou o sistema proporcional e passou para o sistema distrital. Só que em Madagascar, o presidente era um ditador, né? Cabia ao presidente desenhar os distritos, que é um outro problema que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os riscos na hora de desenhar os distritos, né? De gerar o tal do gerrymandering ou gerrymandering. Então, nesse caso de Madagascar, caberia ao próprio presidente desenhar os distritos, né? Então, veja que não são casos isolados esse aí da Bulgária. Assim, países estão revendo esse processo de eleições, substituir eleições proporcionais por majoritária e voltando atrás, né? Perfeito, cara. E é aquilo que eu te falei, é muito comum nesses debates que os argumentos favoráveis, eles pipocam, né, naturalmente, mas aquela questão relativa ao efeito colateral, ela nunca é colocada na mesa, né? Pois é, isso aí é escondido, né? Vale também para qualquer produto que a gente compra no mercado, e a pessoa, na hora de fazer a propaganda, fala das qualidades, né? Mas nunca dos defeitos, normal isso. Exatamente, exato, mas um debate honesto em torno de um assunto tão delicado, né? Seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito do processo legislativo, teria de vir à tona, né? Fatalmente. E esse, cara, problema que eu falei do desenvolvimento social é só uma das coisas que a gente tinha que considerar na hora de trazer um trem desse pro Brasil, velho. Porque a gente também tem que considerar aqui a dinâmica das relações de poder existentes na sociedade, cara. E a distritação, é inegável que como ela gera, né, a distritação, ela enseja uma eleição majoritária numa base circunscrial relativamente reduzida, é óbvio que naturalmente ela favorece o recrudescimento de práticas clientelistas e de coronelismo, né, cara? Então imagina uma eleição majoritária feita em metade de um município pequeno aí, de algum desses rincões do país. E também a gente tem que levar em conta o próprio comportamento cultural das nossas elites políticas, né? Porque tanto o voto distrital como o sistema de lista fechada, que em algumas propostas vem conjugado com o distrital, né? Eles desfavorecem, na minha opinião, a oxigenação no interior dos partidos e tendem ainda a agravar o problema que a gente tem, que é o caciquismo dentro dos partidos. Então a primeira coisa que a gente precisa ter
para firmar um debate que seja técnico em torno desse problema, é saber que a gente não pode analisar sistema em abstrato. A gente tem que pensar nos problemas do nosso país e aí sim fazer um exercício de imaginação de como é que esse sistema se comportaria no nosso contexto para evitar essa série de falhas rotundas que nós vimos aí, que você citou em tantos países ao redor do mundo. Mas a gente precisa de mais, cara. A gente precisa também procurar solução orgânica, porque o sistema eleitoral ele não cuida sozinho da democracia. O sistema político, em sentido amplo, ele abrange o sistema político em sentido estrito, o sistema eleitoral, o sistema partidário, e é óbvio que essas soluções, elas têm que se comunicar. Um novo sistema eleitoral, você tem que pensar não se ele vai melhorar as eleições, mas se ele pode melhorar o sistema de partido, ou se ele pode também, em acréscimo, melhorar o próprio sistema político. E meu ponto aqui é que a gente não pode... a gente tem que fazer esse cálculo e a minha conclusão é de que o valor intrínseco de um sistema ele vai cair se você imaginar que ele vai provocar efeitos deletérios em outros sistemas. Porque senão você arruma uma parte, você tenta, a pretexto de arrumar uma parte do nosso problema, você agrava problemas em outros flancos. Por isso que eu acho que nisso eu discordo de você, mas eu não vejo com bons olhos a aplicação de lista fechada aqui, por exemplo, porque eu acho que a gente já tem um sistema partidário muito ruim, né, e antidemocrático. Mas, seguindo com esse raciocínio, cara, a gente ainda tem que analisar e fazer um diagnóstico prévio. Porque a primeira coisa que a gente precisa, cara, é difícil a gente ter consenso com relação à escolha de um novo sistema eleitoral, não é? Mas imagina, se a gente não tem consenso com relação a gente precisa ter pelo menos consenso com relação às causas. Por que é que a gente está buscando um sistema novo? Né? Se a gente não entende direito quais são os nossos problemas, a gente não vai saber escolher um novo sistema adequadamente. Porque a gente tem que fazer essa projeção, inclusive, sobre os efeitos de um novo arranjo eleitoral no sistema partidário e no sistema político. Mas também, cara... muito importante, na minha opinião, é a gente saber, ter em mente, para evitar aquela falácia de que o sistema eleitoral é uma panaceia, a ideia de que o sistema eleitoral ele tem um caráter acessório, cara. O sistema é ferramenta, o sistema não é um fim em si mesmo. Um sistema eleitoral é um instrumento para você atingir determinados propósitos políticos. E é com base nesses propósitos que eles têm que ser julgados. Né? Não é à toa que alguns países escolhem, isso não é aleatório, que alguns países escolhem fazer um distrital puro e outros países resolvem fazer um proporcional puro. Diferença, por exemplo, dos Estados Unidos com o nosso sistema. Quando você tem que escolher o valor que você quer privilegiar. Se você quer privilegiar a representatividade, ou seja, se você quer um sistema que promova uma maior capacidade de que os parlamentos absorvam aquela pluralidade de opiniões que existe na sociedade, você vai migrar para o sistema proporcional. Se você não, pelo contrário, consegue sacrificar, prefere sacrificar essa representatividade, inclusive de minorias no parlamento, em prol da governabilidade, ou seja, você quer um sistema mais efetivo, seja mais capaz de facilitar a ação política e gerar estabilidade, então aí você vai eliminar um parlamento multifacetado e vai desenhar um sistema que tenda a promover os interesses da maioria. Só que, como eu disse, o lençol é pequeno. Se você privilegia um lado, você está desprivilegiando o outro. E por isso que a escolha de sistema nunca é fácil, não é? Mas, então, como é que a gente pode julgar? Como é que a gente pode valorar um sistema eleitoral? Na minha opinião, cara, eu acho que a gente tem que levar em consideração 4 dimensões. Então, a primeira coisa, você tem que saber qual é o ideal que você persegue. Você quer governabilidade, você quer representatividade, você quer melhorar a participação, você quer buscar a legitimidade. Outro dia eu vi uma proposta, eu fiquei estarrecido, cara. Porque o valor, essa proposta, ela falava, olha, o valor que se persegue com essa proposta encaminhada ao Congresso é o valor da legitimidade. O sistema distrital vai melhorar a legitimidade. E aí eu te pergunto, cara, será? Porque a legitimidade ela é composta por uma série de fatores, cara. Entre eles, a clareza de funcionamento. Legitimidade é a capacidade de gerar aceitação, cara.
E como é que eu vou aceitar um sistema que eu não entendo? Segundo ponto, cara, é que a legitimidade também passa pela justiça da mecânica. Eu vou aceitar com mais facilidade, vai ser mais palatável para mim, um sistema eleitoral que tenha mecânicas justas. E aí, o sistema distrital é um sistema que gera desproporcionalidade, obviamente, por natureza ele vai gerar desproporcionalidade, porque ele não é proporcional, ou seja, ainda que se adote uma modalidade mista, ele não vai ser tão proporcional como o sistema atual. Ele gera desperdício de votos em algumas modalidades, né? A gente acha que ficou ao meio daquela discussão sobre as formas as variantes, né, dos votos distritais, mas em algumas formas ele pode gerar um desperdício de votos absurdo, cara. O sistema compensatório mexicano, por exemplo, meu Deus, em tese você pode jogar o voto do eleitorado inteiro no lixo, né? E ele tem, por isso tudo, cara, aspectos que são muito difíceis de engolir. Então, como é que um sistema desse vai gerar legitimidade no nosso contexto, né? Bom, a segunda coisa que a gente tem que ter em mente também, né, na hora de julgar um sistema, é pensar, Diogo, sobre a capacidade dele para realizar as tendências que ele promete. Porque prometer coisas boas, todo sistema em tese promete. Mas, como eu disse, a gente tem que fugir do abstrato para o concreto. Então, a gente tem que saber se esse sistema é capaz de cumprir o que ele promete. E aí, a gente tem que fazer algumas indagações, né? Primeiro, que motivos eu tenho para acreditar que esse sistema vai ser capaz de realizar o que ele promete? Eu posso fazer uma segunda pergunta, né? Esse sistema é aplicado em algumas outras experiências concretas no mundo? Maravilha. Então, eu passo para um terceiro passo. Essas experiências concretas de outros países foram todas bem-sucedidas? Não. Então eu chego na mais importante. A realidade brasileira tem alguma particularidade relevante que vai tornar incerta a reprodução daqueles casos de sucesso aqui no Brasil, né? Porque no próprio sistema distrital, por exemplo, eu olho para a Alemanha e falo, nossa, que maravilha, parece que deu certo. Eu olho para a Bulgária e para o Quirguistão e tenho certeza que deu errado. E ali no meio, olho para o México, olho para a Bolívia, fica ali no meio termo. Não foi tão ruim a ponto deles voltarem atrás, mas certamente não são experiências de sucesso, velho. Porque se o sistema distrital vem sendo prometido como um sistema que, por mágica, melhoraria a qualidade da nossa representação, se a gente consulta, por exemplo, cara, os dados do Latino Barômetro, você vai ver que os congressos, os parlamentos da Bolívia e do México são mais mal avaliados do que os nossos. O sistema não faz milagre, cara, né? Então, e além disso, a gente tem que pensar também no custo, na terceira dimensão, no custo de implementação. Mas né? peraí. Avaliar. Olha só, antes da gente avançar para essa questão do custo, que ela é bem importante mesmo, só deixar claro aqui que embora a gente tenha grandes famílias de sistemas eleitorais, e aí o majoritário, o proporcional e o distrital sendo uma combinação de ambos, no mundo inteiro é praticamente impossível nós encontrarmos dois países que tenham o mesmo sistema eleitoral, porque, embora eles sejam agrupados em famílias, há diferenças sensíveis de um país para o outro. Então, não é tão simples fazer isso que você sugeriu. A gente pega um sistema eleitoral que deu certo num país, avalia e tenta importar para cá. Ele necessariamente vai sofrer algumas mutações de um país para o outro, respeitando aquelas condições. E isso não é consenso. Pode falar. Não, eu só ia dizer que a depender do grau dessas variações, a gente tem uma completa descaracterização dos sistemas e às vezes nem se percebe isso. Tem uma proposta rolando, por exemplo, encaminhada ao Congresso recentemente, que fala do sistema alemão, né? Mas ele faz uma mudança de arranjo tão grande que o sistema deixa de ser alemão, cara, e passa a ser o sistema escocês, né? E é engraçado, houve gente, eu estava conversando com o Basílio, cara, nosso amigo, Basílio, grande entendedor desse assunto. Eu conversava com o Basílio outro dia, o Basílio tinha mencionado que ouviu alguém chamar esse sistema de sistema alemão à brasileira. Velho,
Se você bota feijão no repolho, não é chucrute mais, cara, é outra coisa. Mas o grave dessa proposta que eu vi, assim, você tá vendendo o sistema como de um país, mas vou mudar uma coisinha aqui. Você mudou aqui, já deixou de ser daquele país e você encontrou um exato exemplo em outro, sabe, cara? É uma doideira. E não só mudar uma coisinha. Essa coisinha, na verdade, é o que descaracteriza o sistema como um todo, e aí vai para aquilo que você falou, que pode ter, como é um sistema, isso pode ter impacto em outras áreas que às vezes são desconhecidas até naquele país de origem, né? Então não é... Nessa proposta específica, cara, eu tive dificuldade de enquadrar essa proposta. Eu achei tão bizarro quando eu li da primeira vez, cara, que eu tive dificuldade de enquadrá-la numa taxonomia clássica de divisão dos sistemas distritais, cara. Eu até brinquei em criar uma categoria própria, cara, até pejorativa, tamanha bizarrice que estava sendo defendida ali na minha visão. Mas essa questão ela não é pacífica mesmo. Mesmo entre os cientistas políticos, rola uma piada interna entre os cientistas políticos que é o seguinte: cada cientista político tem a sua reforma política de estimação, né? Então, cada um tem uma ideia diferente sobre qual seria o melhor modelo, mas a gente tem que quebrar aqui também uma ideia falsa no Brasil de que é consenso a necessidade de mudança de sistema, porque não é. Pelo contrário, circulando aí pelo meio dos grandes eventos de ciência política, os grandes congressos de ciência política, a gente percebe que o que predomina é o entendimento de que o nosso sistema proporcional, ele embora não seja perfeito, ele é melhor do que migrar para um sistema majoritário, como o voto distrital, desde que sejam feitos os pequenos ajustes. E, na minha opinião, e aí é a minha opinião pessoal mesmo, o fato de nós termos tido na nossa legislação o fim das coligações para as eleições proporcionais a partir das eleições do ano que vem, de 2020, já é um avanço extraordinário, porque antes, como era possível essas coligações, ou seja, partidos concorrendo em eleições proporcionais de forma coligada, o eleitor dava um voto naquela coligação sem saber exatamente os candidatos de quais partidos daquela coligação seriam beneficiados. E agora, como acabou a coligação, pelo menos esse problema foi resolvido. Então já foi, na minha opinião, um avanço muito bom. Agora, você mencionou ali a questão da distritação, que ela pode favorecer recrudescimento de coronelismo. De fato, o voto distrital ele é vendido. Um dos argumentos aí de quem defende o voto distrital é que, havendo distritos menores, haveria também uma proximidade maior dos eleitores com os candidatos, e isso favoreceria na hora de você cobrar, o eleitor cobrar daquele candidato eleito. Só que isso é falso, porque pelo tamanho dos distritos a serem desenhados, e dependendo da região geográfica, você vai ter distrito com muitos eleitores, 250, 300 mil eleitores, o que equivale a Eu fiz uma conta rasa. Vai lá. Eu acho que eu fiz uma conta rasa, cara. Eu acho que São Paulo chegaria a ter distritos com 450 mil eleitores. Aí, então já é falso a ideia de que o distrito seria pequeno, mas vamos supor que fosse verdadeiro. Vamos supor que a gente tivesse, de fato, um distrito pequeno. Isso não necessariamente significaria uma maior cobrança do eleitor em relação ao candidato eleito. E o maior exemplo disso são os municípios do interior do Brasil, que são pequenos, e ainda assim a gente vê no noticiário eventos de corrupção e tal. Então, se fosse verdadeiro que a proximidade do eleitor com o eleito reforçaria essa cobrança, a gente não teria tantos casos assim. E aí eu me lembro de um... A gente teria uma diferença de qualidade da democracia entre municípios pequenos e municípios grandes, cara. Isso, e não é verdade. Eu me lembrei de um exemplo aqui, não sei se você sabe, do professor Clóvis de Barros Filho, um extraordinário professor. Que eu também sou fãzaço dele. Ele foi fazer um mestrado muito novo na França, em Paris. Inclusive, olha, uma curiosidade, você sabia que ele dividiu o apartamento com o ministro Joaquim Barbosa lá em Paris, cara? Sabia não. É verdade isso, ele dividiu um apartamento lá, moraram juntos, o ministro Joaquim Barbosa, o ex-ministro Joaquim Barbosa estava fazendo o doutorado dele lá,
e o Clóvis de Barros Filho foi fazer o mestrado, ele foi orientando do Pierre Bourdieu, e ele contou numa aula que logo, ele estava recém-chegado em Paris, e ele foi a uma padaria num dia de manhã cedo, estava lá aguardando na fila, de repente chega uma senhora muito elegante, vestido muito bem lá, e começou a puxar conversa com o pessoal lá, e virou para ele e falou, olha, eu não te conheço, você é daqui da região? Ele falou, não, estou chegando agora, por quê? Ela explicou para ele que ela era deputada por aquele distrito onde ele morava e que ela controlava o relacionamento com os eleitores num caderninho e ela tinha anotado nesse caderninho apartamento por apartamento nos prédios daquele distrito ali, de forma que ela colocava lá o nome da pessoa, o contato e tal, e para saber as preferências políticas da pessoa. Então, veja o nível que a gente chegou. Se a gente tiver um distrito muito pequeno, é possível que essa proximidade, ela na verdade, ela se transforme ao contrário, né? De uma pressão daquele candidato em cima dos eleitores. E se a gente transpuser isso para a realidade brasileira, nas áreas de maior intensidade do crime organizado, por exemplo, vamos supor que um chefe do crime organizado ele tem um caderninho igual a esse da deputada lá em Paris e que ele comece a controlar a vida das pessoas naquela região ali. Imagina o absurdo descarado que seria isso. E eu não vou nem ousar dar o exemplo de que isso aconteceria nas favelas aqui do Brasil, porque a gente sabe que o crime organizado acontece também nos condomínios de luxo. Então você tem tráfico de drogas nos condomínios de luxo, né? Outro dia apareceu uma notícia aí de 100 e tantos fuzis num apartamento, num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Então eu não vou fazer essa estigmatização ainda maior de que esses fatos aconteceriam só nas favelas, né? Porque a gente sabe que não é assim. Então um outro ponto de você querer pegar um sistema de um país e transpor para outro país sem considerar essa relação de poder que você mencionou aqui na sociedade. Não, e essa questão a questão de escolha de sistema é tão complexa, cara, que se você não menciona o problema da violência eleitoral, cara, e a gente corta a sua história até onde você contou, que maravilha que é ter uma representante, um distrito pequeno, que tem preocupação com a preferência dos eleitores, etc., um desavisado poderia pensar, mas que maravilha, então o sistema distrital é bom, basta a gente fazer escolher um arranjo com muitos distritos. O problema é que quanto mais você aumenta o número de distrito, menor fica a parcela proporcional. E quando a parcela proporcional cai representatividade, a gente tem exclusão de minoria, cara. Principalmente mas se a minoria estiver dispersa, né? Se ela estiver dispersa geograficamente, ela não vai conseguir ser eleita por nenhum distrito, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, se a gente tiver um eleitorado de base indígena, por exemplo, né? Se esses aglomerados de indígenas estiverem espalhados dentro do estado, você distritou, eles jamais conseguirão eleger alguém, né? Agora, quando você falou também, cara, dessa questão de não haver consenso com relação à necessidade de reforma, é bem isso, cara, porque a última dimensão de análise que eu ia mencionar, cara, naquele raciocínio que eu estava desenvolvendo, é que a última coisa que a gente tem que pensar é se não existem alternativas com melhor custo-benefício. O que eu quero? Eu quero baratear a campanha, porque tem sistema que tem proposta de distrital que fala que vai baratear a campanha. Por quê? Porque o deputado, ao invés de ter que correr Minas Gerais inteiro, né, que é um estado muito grande, dimensão continental, o cara, ao invés de ter que correr em Minas Gerais inteiro, o cara vai ficar ali num conjunto de 20 municípios, vai ficar mais barato para ele, né? Bom, tem relação? Tem alguma proposta para baratear com menor custo-benefício? Claro que tem, porque o custo de troca de arranjo é enorme, o risco é de uma magnitude incrível. Então, quero baratear, põe teto de limitação de gastos, né, como a gente tem hoje, proíbe propaganda, que é extraordinariamente cara, e etc. Mas aí a gente entra para essa grande discussão em torno da credibilidade dos supostos argumentos favoráveis em torno do distrital, face a alguns argumentos desfavoráveis que, na minha opinião, eles são muito contundentes. Vamos lá, pode avançar, pode seguir.
Cara, a primeira coisa que se fala para defender o sistema distrital, qualquer que seja, cara, alemão, a brasileira, mexicano, o alemão puro e etc., é o seguinte, cara, disse, de fato, haverá uma maior aproximação entre parlamento e eleitor, né? Haveria um estreitamento da relação de mandato. Bom, tenho contra-argumentos. O primeiro você já mencionou. O primeiro é que esse estreitamento não vai acontecer de maneira automática e não vai resultar fatalmente numa melhora da democracia. Fosse assim, nós só teríamos bons representantes nas cidades pequenas, o que não me parece ser a realidade do país. Mas, ainda que houvesse, digamos que essa aproximação pudesse se aferir, não pode, mas digamos que a gente pudesse sim estabelecer uma correlação entre a implementação de um sistema distrital, assim, ó, distritou, o eleitor vai prestar atenção. O eleitor vai vigiar a conduta no exercício do que se chama de accountability vertical. O não líder vai começar a controlar o líder. Primeiro caso, essa aproximação, além de ser fantasiosa, primeiramente ela é parcial. Porque numa proposta distrital misto, ela não vai depurar o parlamento como um todo. Só vai atingir metade dos cargos, né? Ou menos da metade, se você tiver uma distribuição que não seja 50-50, né? Nem todo país, o proporcional compensatório do México, por exemplo, divide 60-40 e não 50-50. Segundo, essa aproximação também, ela é absolutamente incerta, cara. Porque voto distrital reforça disciplina partidária, né? Hoje, um cara para concorrer a deputado, ele tem 50 chances de ser um concorrente a deputado no estado. Distritou na região dele só tem um, ele só tem uma chance de ser. Ou seja, ele fica muito obrigado a atender a disciplina do partido. Ah, agora ele está mais perto do eleitor, tem que ouvir o eleitor, maravilha. Mas se ele não ouve o partido, ele está fodido. Porque no próximo ciclo não será ele a encabeçar a eleição distrital. Mas corre o risco também de distritar, e aí você ter, por exemplo, 3 ou 4 candidatos que, por um acaso, são daquela base territorial do distrito, porque ninguém sabe onde vai ser o distrito na hora que ele for desenhado, né? E corre o risco de outra região do estado, vamos pensar numa eleição que a circunscrição seja o estado, né? Numa outra região do estado que seja um outro distrito, não tenha nenhum candidato oriundo daquela região. O que vai acontecer? É o que lá na França eles chamam de candidato paraquedas. O partido vai chamar alguém que não seja daquela região ali para concorrer lá, uma vez que não tem nenhum, né? Então você não cria essa identidade que é uma das promessas do voto distrital. Essa promessa do voto distrital, ela, em princípio, é a vantagem que me parece mais interessante. Mas ainda assim eu tenho ponderações, né? Que seria a ideia de que é o seguinte, ó, eu sou lá do sul de Minas e é muito comum ali no extremo sul que a gente passe por uma ou outra eleição sem ter nenhum representante do sul de Minas. Perfeito? Sim. Então, se a gente distrita e a nossa região ali, né, as cidades que são satélites da capital do sul de Minas, que é Campestre, viram um distrito, é assegurado, né, é certo que aquele distrito terá um representante. Beleza, o que não é certo... às vezes mais de um até. E o que eu estou colocando é que no norte de Minas pode ser que não tenha nenhum. Aí um desse político forte do sul de Minas, eventualmente é convocado pelo partido para ser o candidato do distrito do norte de Minas. Maravilha, pode acontecer sem dúvida nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que ainda que isso não aconteça e que a gente consiga efetivamente mandar um cara lá, é de se pesar, né, o que esse cara também, qual a efetividade desse cara no universo de 80 deputados, o que ele de fato conseguiria trazer para Minas, né, considerando que tem todo um jogo de transação partidária e etc. Mas esse ainda acho que é o melhor argumento por distrital, embora, como a gente viu, ele possa gerar outros problemas, ele não seja em si tão forte assim. Um segundo problema, cara, aliás, uma última coisa ainda com relação a esse problema, né, da aproximação, é que essa aproximação também seria relativa. Porque ela até poderia acontecer nos locais em que os distritos fossem pequenos e médios.
mas local que fatalmente redundará em distrito grande, como é o caso de São Paulo, por exemplo, não teria efeito nenhum, né? Então essa aproximação ela é suposta, ela é parcial, ela é incerta e ela é relativa. Bom, também se divulga o fato de que o distrital facilitaria a fiscalização do eleitor, né? Bom, ao invés do cara ter que vigiar um deputado que é de uma base longe dele, agora o cara está mais perto, eventualmente ele teria condições de fiscalizar o cara. Maravilha. Contra-argumentos. Essa fiscalização, primeiro, também é parcial, né? Você vai conseguir, em tese, fiscalizar mais metade do parlamento, ou nada, ela é atomizada, na verdade. Você vai fiscalizar um cara no universo de 80, né? A gente ia vigiar de perto um deputado, que é o distrital do sul de Minas, os outros 79 do estado a gente não sabe o que está fazendo. Ela também é suposta, cara, porque ela depende de uma mudança radical na cultura política brasileira. E a troca de sistema como mágica vai nos tornar mais atentos, mais vigilantes? É certo que não, isso é mundial, cara. O problema da apatia política não é um problema adstrito ao Brasil, mas aqui no Brasil ele é agravado e não tem nada que indique que uma mera mudança de sistema vai nos tornar mais atentos, mais participativos, mais cobradores, mais vigilantes. Ela também é diluível. Quanto mais se o distrital vier acompanhado de lista fechada. E nesse sentido, essa proposta que eu vi ser encaminhada ao Congresso recentemente, ela é autofágica, cara. Que ela promete uma maior fiscalização, o distrital vai nos dar uma maior fiscalização, viu? E vamos pro distrital junto com a lista fechada. Aí fudeu. Cara, mas olha só, eu acho que, eu não sei se eu concordo contigo pelo seguinte, essa ideia de que um distrito, ela aproxima um candidato de eleitores e os eleitores, eles teriam como fiscalizar aquele candidato, que é o que é vendido como argumento aí do distrital, ela parte de uma premissa que para mim é totalmente falsa, porque esse candidato eleito por aquele distrito, ele vai passar a compor um parlamento. E a função do parlamento é que todos os deputados vão legislar para todo mundo, para a circunscrição inteira, que não é mais só aquele distrito, é o estado inteiro. Então, a questão da accountability dele, de ele ter que prestar conta para aqueles eleitores do distrito, ela é falsa, porque ele tem que prestar contas para todos os eleitores do estado inteiro. Então, vamos pensar em deputado estadual, aqui em Minas Gerais, que está sendo o nosso exemplo. A gente tem 77 deputados estaduais. Em tese, o estado de Minas seria dividido em 77 distritos, mas cada distrito elegeria um parlamentar, só que esse parlamentar ele seria membro da Assembleia Legislativa do Estado e essa Assembleia toda vai legislar para o Estado inteiro. Então, ele não vai legislar para o distrito dele. E isso reforça até uma questão que é problemática do personalismo e do patronalismo, né? Que é o seguinte, ele passa por meio das emendas parlamentares, e isso já é um problema real hoje, de você associar aquelas verbas destinadas à base territorial onde estão os eleitores daquele candidato, e ele vincula a liberação daquele dinheiro como algo próprio dele, pessoal. E aí na próxima eleição ele vai usar isso para tentar se reeleger naquela base territorial. Ou seja, ele está deixando de fazer o papel dele como legislador, ou seja, como um propositor de políticas públicas e legislando, para atuar como se fosse um braço do executivo. E aí para destinar verba pública. Então, cara, isso é muito foda. Não, eu tô totalmente de acordo, cara. Mas lembra, o que eu tinha dito era justamente isso, cara. A gente tá discutindo o sistema e a impressão que eu tenho é que a gente tá discutindo remédio sem ter diagnóstico. Esse que é o problema. Existem grandes empecilhos ao exercício da representação. Né? Eu tô falando de fatores que podem ser históricos, podem ser conjunturais, fatores que dificultam que a gente consiga que exista um sincretismo mínimo entre a vontade do eleitorado e a ação do governo ou a ação do parlamentar. E se você para pensar pontualmente em quais são esses problemas, muito provavelmente você vai chegar à conclusão de que a imensa maioria deles, se não todos,
não são resolvidos ou não são resolvíveis por uma mudança de sistema. Quando você falou aí da necessidade do cara, da realidade que o cara ele vai ali não representar o distrito, mas representar o Estado, essa discussão está na base do desenvolvimento da democracia liberal, né, da nossa democracia representativa. Você já leu o discurso aos eleitores de Bristol, do Burke? Sim. Então, naquela época, cara, quando, né, depois da Revolução Francesa, e a gente precisava, né, as 3 revoluções, inglesa, americana, francesa, a gente precisava fazer uma democracia funcionar. E o caso da França é emblemático. Porque aquela era a época em que a gente estava sedimentando as bases de uma nova democracia. Porque a democracia que a gente conhecia até então, que era a democracia dos gregos, ela já não tinha lugar num mundo novo, né? Perdão. Não tinha lugar no mundo novo, que agora a gente estava falando de 2 séculos depois, a gente estava falando não de uma representação... Então a gente tinha estados em formação, com uma complexidade política muito maior, né? Com uma base de cidadãos muito maior e mais, uma base de cidadãos espraiada. Em Atenas era fácil, cara. Você reunia ali 5 mil neguinhos nas montanhas da Ágora ali, né, uma vez por mês, e discutia se ia comprar trigo ou não ia comprar trigo do Egito, se ia desertar ou não ia desertar o fulano de tal, aplicar pena de ostracismo e etc. Diferente 2 séculos depois, você tem que discutir matéria tributária, matéria aduaneira, fixação de normas para a regência da organização civil, num estado de dimensões territoriais enormes, não era todo mundo morando na mesma cidadela de 20 mil habitantes, eram pessoas espalhadas no estado do tamanho da França, por exemplo. Então, bom, aquele modelo de democracia direta não dava. A gente vai precisar de representantes. E naquela época surgiam 2 grandes correntes teóricas, né, para saber que espécie de mandato, que espécie de poder a gente ia dar na mão desses caras que iam para esse parlamento, né? E de um lado ficou famosa a defesa de Rousseau, mas a gente pode citar até Blackstone no meio, defesa do mandato imperativo. Que não colou. Mandato imperativo, não colou. E eu vou te explicar por que não colou, é justamente por isso que você falou, cara. Que falava assim, olha, o cara vai ali representar os interesses da região dele, ele vai com o mandato instruído, ele sabe direitinho o que ele tem que fazer, se ele não fizer, a gente tira o cara. O problema é que essa discussão vem no momento em que não só se precisava estabilizar a existência de um novo formato de democracia, mas estabilizar essa nova democracia no contexto da formação de um novo Estado, né? Então, se você leva para o parlamento, naquela época, um cara que vai defender só os interesses da Borgonha, outro cara que vai só defender os interesses do País Basco francês, você não forma uma nação, né? Qual é o dilema? O dilema é que a gente precisa, então, dar uma margem de ação para esse cara. E essa margem de ação, teoricamente, é resolvida lá em 1774, nesse livro que eu mencionei do Burke, em que o Burke fala assim, olha, né, o Burke era um parlamentar conservador, né, do condado de Bristol, ele vem e fala para os caras, amiguinhos, muito obrigado pelo voto de vocês, mas um abraço. Eu depois de eleito, sou um parlamentar da Grã-Bretanha, não sou um parlamentar do meu condado, eu represento os interesses da nação. Naquela época, óbvio que isso foi uma maravilha, né, porque resolveu um problema crucial do ponto de vista teórico. 2 séculos depois, obviamente, a gente vai lidar com o fato de que, a rigor, o parlamentar não está obrigado a atender aos interesses do seu eleitorado. Na verdade, isso você deve conhecer os textos do Manin também, Bernard Manin. Sim. O que o Manin fala é que, nesse modelo de democracia, você elege um homem de confiança. E esse cara lá, ele tem a sua confiança para lá interpretar o que é, o que deixa de ser de seu interesse, né? Cara, e vai além disso, porque não é só interpretar o que é, o que não é de interesse, é porque o jogo da política, ele se faz, aquela teoria do log rolling, que você ajuda o parlamentar da outra ala a conquistar o interesse, o objetivo dele, ou uma bandeira que é central para o eleitorado dele, e ali na frente, quando você apresentar uma proposta que seja central para o seu eleitorado, ele também vai te ajudar. Então, nessa negociação, a política é a arte do possível, e a negociação faz parte da política. E quem está de fora, no caso dos eleitores, às vezes não entende
como é que votou num partido de um espectro político e, de repente, esse partido ele está negociando com, entre aspas, o partido adversário, numa pauta de interesse do partido adversário para ele ganhar aquilo, mas não percebe que daqui a pouco esse partido adversário ele vai se unir para devolver, retribuir, né, aquela votação. E isso é totalmente legítimo do ponto de vista da política para você viabilizar alguns consensos. Mas quem está de fora e olha de uma forma apaixonada esse jogo da política, muitas vezes não fica sabendo desses arranjos, dessas negociações e parte do pressuposto que aquilo tudo está maculado com algum tipo de negociata escusa envolvendo vantagens e até dinheiro, né? Então, eu estou de acordo, não é por aí, não é nem pelo mandato imperativo, é o consenso. O que, assim, o sistema se defende desse, né, acabou por, o mandato imperativo de fato é impossível, acabou por se aplicar mundialmente a corrente, né, essa vertente de um mandato livre, o cara se escolhe, o cara vai lá e faz o que quiser, mas o sistema, obviamente, o sistema democrático se defende desse tipo de coisa, por 2 pontos. Primeiro, uma contrapartida ao mandato livre, a esse fato de que o cara pode chegar lá e fazer o que quiser, é o fato de que a gente tem que garantir dentro do sistema político a plena liberdade de expressão. Filho, você faz o que você quiser, mas você é obrigado a me ouvir. Se eu reclamar, você tem que me ouvir, eu posso reclamar e etc. Né? E segundo, a temporalidade das eleições. Porque as eleições permitem, dentro das suas múltiplas funções, um controle das lideranças, né? De 4 em 4 anos a gente vai lá e faz um julgamento retrospectivo a respeito das ações daquele cara e aí decide se vai mantê-lo no poder ou se vai retirá-lo dali. Por isso, os norte-americanos dizem que as eleições elas dão uma short leash, né? Os caras ficam sob uma rédea curta, né? O cara não é tão livre assim porque ele vai ser exercido, ele vai ser submetido a um controle do eleitorado. É óbvio que esse controle depende dessa mudança de cultura que a gente estava falando, né? Mas ele, de fato, ele existe teoricamente como um mecanismo de controle, né, da ação dos governantes. Mas quando a gente já mencionou aqui, a conversa acabou desviando, mas eu acho isso essencial, porque a gente... Desculpa, cara. A gente fala muito de remédio e não fala do diagnóstico. E eu acho que, embora não exista consenso quanto a gente precisar ou não de um novo sistema, e eu concordo com você, até a posição da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que a gente não precisa de sistema, né, porque existem alternativas com melhor custo-benefício, a alternativa com melhor custo-benefício, na minha visão, e também a visão da academia, é a gente pegar o nosso sistema proporcional e fazer com algumas correções que tornem o jogo mais justo. A gente tem um consenso, sim, em torno da ideia de que a gente precisa melhorar a representação. Mas para a gente discutir como melhorar a representação, a gente precisa mapear quais são os problemas da representação. E nós acabamos de falar 2 dos problemas da representação aqui, né? Primeiro, a gente falou nessa independência parcial que existe entre representantes e representados, o cara no limite vai lá e faz o que quiser, e a gente também falou dessa necessidade de transação de bancadas, porque uma das coisas que gera para o eleitor a impressão de que o parlamentar dele não cumpre o que faz, passa pelo problema de que o parlamentar não necessariamente conseguirá fazer num órgão colegiado multitudinário tudo aquilo que ele quiser. Porque a transação entre bancadas é essencial para esse jogo. Para ele aprovar um projeto de lei, ele precisa da maioria do parlamento. E às vezes, então, essa impressão de distanciamento entre a ação do parlamentar e a vontade do povo, nem sempre é culpa do parlamentar. Às vezes é lógico que a capacidade de articulação e etc. são, sim, parte do que faz um bom parlamentar, mas, eventualmente, a gente sabe como é que é o jogo político, o cara não faz por isso. E o que mais que a gente pode apontar como problema de representação? Outro problema da representação também está nessa crescente influência que os partidos exercem sobre os parlamentares. E se o parlamentar depende do partido, ele tem que agradar o partido dele,
Porque senão ele não vai receber de muito dinheiro para a próxima eleição. Se a gente tiver um modelo distrital, ele não vai conseguir, né, ser o candidato majoritário do distrito dele e etc. Se há um descompasso entre o que a base eleitoral dele quer e o partido dele deseja, o parlamentar se vê num dilema. E o nosso sistema, e o sistema atual e o sistema distrital ainda mais fazem com que nesse cálculo, quem que eu tenho que agradar, eu tenho de um lado uma massa que é capaz de me eleger ou de me reeleger, mas que não me vigia, né? Não tem cultura de vigilância. E do outro lado, o partido que está me olhando com o microscópio de perto, né? Cara, muitas isso aí vezes é acaba prato que se cheio. tende pro outro lado. Isso aí, Fred, desculpa te cortar, mas é prato cheio para quem defende a tal da candidatura avulsa, né? Ou candidatura sem partido, porque tá ali. Uma etapa intermediária seria fazer o voto distrital para você criar essas condições que você está descrevendo ali de uma responsividade baixa perante o eleitor, mas sabendo que aquele eleitor pode te eleger, então pronto, eu vou pular fora do partido que eu sozinho consigo fazer a minha campanha nesse distrito aqui. Como eu não dependo de partido para me lançar candidato, eu vou por minha conta. E aí você abre brecha para esses easy riders aí, né, da política. Sem dúvida nenhuma, cara. E quando você fala da defesa de candidatura independente, todo mundo fala que a concorrência de candidatos independentes serviria como um estímulo para a depuração do sistema de partidos. Tenho lá minhas dúvidas, cara. Mas tirando esse problema, cara, com relação à análise frontal da candidatura independente, eu acho que a candidatura independente não seria boa no sistema político, cara. Porque a gente ia eleger, primeiro que é espaço para eleição de demagogo, né? Subcelebridades e adjacências, Sim, né? Claro. Mas o grande problema é a falta de eficácia real de um parlamentar independente isolado no meio de um universo de 500 deputados que estão de partidos. Por quê? Claro, Primeiro, ele não vai fazer nada, cara não vai conseguir fazer os arranjos. Ele tem baixa capacidade de decisão, né? Ele não consegue maioria por si próprio, Sim. Então ele não tem operatividade nenhuma sem participar de alguma coalizão. Segundo, baixíssima capacidade de mobilização, porque nessa transação entre bancadas, o cara não tem nada para oferecer. Quando um candidato que faz parte de um partido com 70 parlamentares te aborda para apoiar um projeto de iniciativa dele, o cara fala, vota comigo que daqui a pouco eu te consigo 70 votos numa coisa do seu interesse. Sim. O parlamentar independente não tem moeda de troca. Terceiro, cara, ele tem uma baixa envergadura de expertise, cara. Ele tem dificuldade técnica para lidar com os mais variados problemas. O cara pode ser especialista na área médica, pode ser especialista na agricultura, ele não vai saber tudo de tudo. E um partido, até por decisão de inteligência estratégica na hora de escolher os seus candidatos, tende a ter ali um cara que entende da parte de medicina, um cara que é professor e entende sistema educacional, e um cara que é da área econômica e entende um pouco de economia. Esse cara não, ele vai no máximo entender de um assunto só e não vai ter capacidade para discutir em alta complexidade muitos dos assuntos que são colocados dentro do parlamento. E por último, cara, ele tem uma baixa visibilidade. O cara não goza nem de uma estrutura ramificada de partido, nem de uma máquina de propaganda do partido, de maneira que ele não consegue nem engajar a própria sociedade, eventualmente, nos projetos que ele tenha. Mas, falando ainda, cara, dos problemas da representação, a gente também tem um problema, cara, que isso vem desde a instalação da segunda fase, né, da chamada era moderna das campanhas eleitorais, né, com o surgimento dos grandes meios de comunicação, o fenômeno que é o fenômeno da personalização da escolha eleitoral, né? A eleição do Bolsonaro tá aí, Sim. cara, para mostrar o que ele prometeu. Não prometeu porra nenhuma. A campanha dele foi personalíssima, né? Se a Sim. campanha é personalista, se você faz uma campanha com base na sua pessoa e não com base numa plataforma específica, aquele controle eleitoral 4 anos depois fica inviabilizado. Porque você não consegue fazer O cara não prometeu nada, ele não se comprometeu com nada, como é que eu tenho parâmetro para julgar se ele cumpriu ou não cumpriu com a sua palavra? Mas temos outros problemas ainda. A simplificação e a generalização das promessas eleitorais, elas surgem como um imperativo inescapável da lógica do mercado eleitoral.
você não pode ser muito específico em matéria de proposta, especialmente proposta que toca com valores ou com algum viés ideológico. Por quê? A gente tem, cara, um sistema, né, volto a citar dados do Latinobarômetro, em que dados de 2016 ali diziam que 7,5% do eleitorado se definia de direita, 6% do eleitorado se definia de esquerda, 20% de centro, o resto não sabia. Nessa discussão, né, na batalha comunicativa em busca do voto, o centro é o espaço cobiçado. Sim. Se você não tem nem muita gente à esquerda, nem muita gente à direita, e você precisa de muito voto, você tem que ser um sabonete. É lógica do mercado. De maneira que quando fala, a lista fechada vai melhorar o delineamento ideológico, isso é muito difícil de ser feito, porque o mercado não responde dessa forma. É suicídio eleitoral se definir muito dentro do espectro ideológico, e quanto mais à esquerda você caminha nesse espectro, mais você foge da possibilidade de pegar uns votinhos de quem está no centro e a galera que está ali à direita, centro-direita e etc, né? Quando você se posiciona, você necessariamente rejeita todo o restante do espectro, né? Sem dúvida, cara. E outro problema da representação diz com a impossibilidade de atendimento de um número imenso de demandas que chegam, né? Os cientistas políticos que fazem comparativos, por exemplo, entre sistemas ditatoriais e sistemas democráticos, eles apontam, sem dúvida nenhuma, que os sistemas autoritários eles passam uma maior impressão de eficácia. Eu sei que você é um cara muito bem relacionado, mas você certamente tem amigos que dizem que o tempo da ditadura era muito melhor, as coisas funcionavam muito bem, etc. Muito provavelmente sem conhecimento de causa. Mas essa impressão é uma impressão real e comum em sistemas autoritários. Por quê? Porque você tem, como a sociedade os partidos não estão mobilizados e a sociedade é adormecida, fica num estado letárgico, porque a participação política é negada ou atrofiada em algum sentido, você não tem partidos políticos e cidadãos revoltados jogando demandas a todo tempo, pedindo coisa para o governo, né? A portinha dos inputs, sabe aquela caixinha do David Easton? Sim, claro. A caixinha dos inputs ali em ditadura ela é pequenininha, né? Não tem ninguém pedindo. Democracia tá todo mundo batendo na porta, esmurrando, pedindo. E tem outra coisa também, né? Sistema, no sistema autoritário, eles controlam também os mecanismos de informação oficial, informação pública à população. Então, no sistema autoritário, a primeira coisa que o cara faz quando resolve virar a chave do autoritário é diminuir o volume da transparência e dos mecanismos de fiscalização e de controle. Então ele vai colocar, da confiança dele nos postos mais importantes que podem eventualmente dar problema para quem está no comando e com isso a população deixa de ter informações sobre algo que seja negativo em relação ao governo autoritário. Isso passa uma sensação, ou pelo menos no discurso oficial que fica registrado na história, que é contada pelos vencedores, de que aquilo é mais eficiente, né? Exatamente, você foi no ponto do próximo elemento que eu ia destacar com relação ao problema de representação. Porque em democracia também contribui para essa baixa impressão positiva que a gente tem em relação ao Instituto da Representação, o fato de que o exercício de vigilância pela imprensa, que é uma função social dos meios de comunicação, ele gera uma espécie de erosão do sistema representativo. Que a imprensa está aí para procurar problema, expor escândalo e etc. Tem até um sociólogo português chamado João de Almeida Santos, né, que chama Mídia e Poder, a erosão da democracia no sistema midiático, uma coisa assim. E ele mostra como é que esse papel da imprensa, que é um papel muito saudável, contribui para que a gente tenha uma má impressão a respeito dos governos democráticos. Sim. Coisa que em ditaduras e estados autocráticos a gente não encontra, não é? Eu vou citar o Milor Fernandes, né, que ele falava que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Maravilha, cara. E é isso mesmo, né?
E ainda, cara, para pesar em cima da representação, a gente tem problemas, né, que são problemas, primeiro relacionados com a mudança das condições de governabilidade, né? Às vezes o cara até é um governante ou um parlamentar razoável, mas pega um contexto em que as condições de governabilidade mudam, né? Por exemplo, enfrentam uma crise econômica e algo do tipo e ficam de mãos amarradas, né? Ou mesmo se você assume um governo sucedendo uma gestão anterior que primava pela opacidade, você pode eventualmente encontrar a máquina mais desarrumada ou mais fodida do que você imaginava, né? E a gente não pode descartar também, cara, o exercício de pressões de forças globais sobre os estados nacionais, né? A gente tem aí, sobretudo os estados mais frágeis, estados menores, assim, problemas de representação que não são nem causados por fatores nacionais, mas sim pressão de grandes governos estrangeiros no exercício de hard power ou soft power, para usar uma terminologia aí das relações internacionais, né? Bom, então, a representação, todo mundo concorda que a representação tem que melhorar, mas você percebe como são vastos os problemas que assolam a representação e como um sistema eleitoral é pequeno, isoladamente, para resolver todos ou a grande maioria desses problemas? Não, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Ô Fred, eu acho que a gente teria pano aqui para mais de metro nessa discussão. A gente poderia ficar dias falando sobre a questão do voto distrital, só que eu já estou começando a ficar preocupado que o programa está se alongando muito aqui. Eu queria, antes de encerrar, só que a gente passasse por mais 2 pontos do que eu acho que é prejudicial para esse sistema distrital, que é o seguinte: o desenho dos distritos eleitorais. E aí o primeiro ponto é que, imagine num município, nós teríamos a sobreposição de 3 desenhos, que seria para a eleição dos vereadores, a gente teria os municípios sendo divididos internamente em vários distritos, de acordo com o número de cadeiras das câmaras municipais. Teria o desenho das assembleias legislativas do Estado, diferentemente dos municípios, obviamente, e também o desenho da mesma base territorial em distritos para a eleição de deputados federais. Então, o eleitor ele teria uma dificuldade muito grande para saber, na hora de votar, qual seria o seu distrito, uma lógica de o candidato que ele está votando, ele está concorrendo por qual abrangência territorial. E o segundo problema é quem desenharia esses distritos, né? Que a gente tem efeitos já registrados na literatura da história das eleições e da ciência política, principalmente nos Estados Unidos, que tem já essa tradição de voto distrital há quase 200 anos, que é o seguinte: dependendo da maneira como você desenha o distrito, você pode incluir ou excluir uma base de eleitores e, com isso, decidir a eleição. E nessas propostas todas que estão tramitando no Congresso, invariavelmente, elas atribuem à Justiça Eleitoral desenhar esses distritos, o que eu acho que é um perigo muito grande, porque ainda que os desenhos dos distritos sejam feitos de forma totalmente isenta, essa forma ela vai ter consequências. E essa consequência ela vai beneficiar alguns candidatos ou alguns partidos e necessariamente prejudicar outros, independentemente da maneira como os distritos forem desenhados. E o risco está no seguinte: a Justiça Eleitoral ela vai ser acusada de estar beneficiando um ou prejudicando o outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho um problema bem sério esse. Não tem dúvida nenhuma, cara. Assim, a primeira coisa que você tocou com o fato, a gente lembra que eu falei que a gente tem que olhar para o contexto brasileiro. Nas últimas eleições, um TRE aí da vida fez uma estimativa de que 120 mil eleitores votaram por engano, né? Naquele contexto daquela onda de reclamações, de desconfiança com relação às urnas, etc., muitos eleitores estavam falando que as urnas estavam roubando o voto do atual presidente, não é? Sim. E aí perceberam, num estado em que o presidente atual, o partido do presidente atual, não tinha candidato a governador,
né, foram analisar os logs dos votos nulos presentes nas urnas e fizeram a estimativa de que 120 mil pessoas votaram para presidente na tela de governador. Sim. E não estou falando de estado pobre, não. Estou falando um dos estados mais desenvolvidos do país, né? Então é nesse contexto em que eles estão querendo aumentar o custo da informação. Eu me dei conta agora que eu nem comecei a falar mal do distrital ainda especificamente. Mas pronto, comecei. O problema é o alto custo de informação, né? Porque para votar para vereador o distrito é de um jeito, na hora que eu vou votar para o deputado estadual é outro, na hora que eu vou votar para distrital é outro ainda, né? É muito difícil. Com relação à distritação, você citou muito bem, o problema clássico de distritação é o problema do gerrymandering, mas a gente também tem um outro problema, eventualmente relacionado com a distritação, que é o chamado malapportionment, né? Que é a gente eventualmente chegar a discrepâncias no número de eleitores com relação a distrito, né? Vai ter distrito que o cara vai representar 200 mil pessoas, no outro ele vai representar 350 mil, então a gente tem um problema de má distribuição, né? Mas, se você me permite, cara, 2 minutinhos só para eu passar rapidamente então, quais são os argumentos que eu tenho como desfavoráveis ao distrito, cara? Vamos lá. A primeira coisa é que tudo pintam e bordam com várias vantagens. A primeira coisa, não percam de mente que as vantagens são sempre reduzidas em escala. Porque se você vai estar falando de distrital misto, metade no mínimo ainda vai continuar proporcional. Então é pequeno, o ganho é pequeno, né? E naquela relação de custo-benefício, a gente está trazendo um monte de risco para um ganho que, no limite, ainda que tudo que se prometa realize, se realizaria para metade do parlamento e não para o parlamento inteiro, né? Mas, além disso, a gente está falando de um sistema que ele tem alto custo, né? O alto custo para representação. Por quê? Primeiro, você reduz o número de cadeiras proporcionais. Para criar cadeira majoritária, você no mínimo corta pela metade as proporcionais. Na hora que você corta as proporcionais, você reduz proporcional, você está aumentando o quociente. Aquele preço que o partido paga em voto para botar um candidato na cadeira fica muito alto. Consequentemente, diminui as chances dos setores majoritários, né? E nesse alemão a brasileira ainda, eu estou chamando que a gente tem 3 grandes sistemas de correção distritais, né? Sistema personal personalizado, que é o alemão, compensatório, que é o mexicano, e quando eu falei que eu precisei criar uma outra categoria, eu estou chamando o alemão à brasileira de sistema proporcional predatório, porque ele tenta manter a proporção à custa de minoria, porque quando a conta não bate, o partido ganhou em 30% dos distritos, nas majoritárias. Só que na proporcional, a população demonstrou que ele só tem 20% da preferência. Como é que faz? Tem que dar, o cara concorreu na majoritária, o cara tem que ser eleito. Da onde que você vai tirar esses 10% de vagas aí que a conta não fechou? Você tira lá de baixo, você tira do partido que representa a minoria, né? Segundo, ou terceiro, o dilema da escolha de proporção de cadeira. Porque se você bota mais cadeira majoritária, você está reduzindo o pluralismo do parlamento, como eu estou falando, né? Inclusive que quando você tem mais distritos, você está tendo um distrito menor. Se você tem distrito menor, você exclui também, numa segunda dimensão, as minorias. Quais minorias? As minorias que estão em bases sociais dispersas, né? Agora, não, então eu vou botar mais vaga proporcional. Se você está colocando mais vaga proporcional, os distritos vão ser maiores. Se os distritos são maiores, você não vai ter ganho nenhum com relação àquela vigilância, que é a grande cartada na manga de quem defende o distrital. Bom, antepenúltimo, a abertura ao clientelismo e fortalecimento de oligarquia local. Eleição majoritária em base pequena vai ganhar o chefão, vai ganhar o capitão do lugar, especialmente nos lugares aí de cidades menores do país. E trago nesse ponto também a grande falácia, que é defender o barateamento do sistema. Porque o que nos coloca em conta aí, Diogo, quando estão falando que o cara não vai ter que correr Minas Gerais inteiro, ele vai correr só o sul de Minas, então ele vai economizar, a eleição vai ficar mais barata. O que a gente não pode perder de vista aí, velho, é que muda a dinâmica da eleição. Uma coisa é você gastar para se eleger proporcionalmente, que tem mais 50 candidatos gastando para ganhar votos que vão te beneficiar também. Outra coisa é você ter que gastar sozinho. Fiz uma conta rápida, cara, só para você ter uma ideia. Uma eleição com uma dinâmica. É óbvio que não são casos que são absolutamente iguais, mas só para a gente ter um comparativo raso, uma eleição com distrito de baixa magnitude,
majoritária e uma eleição com alta magnitude no estilo proporcional. Poços de Caldas, cara, que é uma cidade lá da nossa região. Eu dei uma olhada em quanto gastaram os candidatos a prefeito da última eleição de Poços de Caldas e eu te asseguro que 99% dos candidatos a prefeito de Poços de Caldas gastaram muito mais do que os candidatos eleitos a deputados no estado de Minas. Então não é só reduzir o tamanho da base que o cara vai ter que percorrer para pedir voto, gera economia? Em tese gera. Mas na hora que você está concorrendo pela única vaga e não para 80 vagas, isso te força a gastar mais dinheiro. Penúltimo, o risco de sobre-representação e o consequente desperdício de votos se você quiser arrumar sobre-representação. Como eu falei, você se arrisca a um partido que tem 50% da preferência popular ter 80% das cadeiras do parlamento. Ah, tem como corrigir. Maravilha. Como é que se corrige? O México, por exemplo, tem uma tolerância de 8%. O partido teve 30% da preferência popular, mas ele ganhou em 50% dos distritos. Opa, ele só pode ter 38% dos distritos. O que faz com o voto dos 12% de eleitores que votaram nele? Rasga, né? E, por fim, o enorme déficit de legitimidade que eu acho que esse sistema traria. Primeiro, porque o sistema é difícil de entender, ele é complicado, a gente não vai aceitar facilmente um negócio que ninguém entende. Ele é difícil de assimilar, porque ele gera uma grande perda de proporcionalidade e porque, para tentar diminuir a perda de proporcionalidade, ele gera desperdício de votos. E, por último, porque ele é absolutamente excludente das minorias presentes no tecido social, cara. Ah, perfeito, cara. Excelente. Nossa, você fez uma relação aí dos argumentos desfavoráveis que é complicado de defender isso, né? Mesmo porque é entusiasta do sistema distrital. E aí eu me leva a crer que quem defende o sistema distrital, na verdade, tem algum tipo de interesse por trás, né? E aí a gente já falou lá no início da nossa conversa. Exatamente. Então, assim, quem tiver em dúvida, quem estiver nos ouvindo, é porque realmente está interessado em saber dessa discussão que o próprio Congresso faz normalmente em anos ímpares, no mês de setembro do ano anterior ao das eleições, para colocar na mesa essa proposta de voto distrital, de mudança de sistema distrital, pode, nesse momento, dar uma olhadinha naqueles nossos artigos que eu mencionei no início lá, né, da revista do TSE, só buscar a revista de 2015, o volume 10, número 2, tem lá o seu artigo e o meu artigo, e daqui a pouco vai sair em capítulo de livro o nosso artigo escrito conjuntamente com as atualizações de 2015 para cá, das novas propostas que foram apresentadas. Então a gente vai compilar de uma maneira mais clara isso tudo que a gente conversou aqui, não é isso? Dou graças a Deus que aquela proposta de distritão, que seria a proposta do Eduardo Cunha de 2015, dessa vez nem apareceu por perto. Ainda bem, porque aquilo seria o pior de todos os mundos, transformar o estado inteiro em um único distrito e os candidatos mais votados serem eleitos. Aí é para aniquilar qualquer tipo de pluralidade ou qualquer tipo de minoria. Ainda bem que esse negócio não voltou, não é isso? Concordo, cara, totalmente. Beleza. Fred, então tá, vamos passar agora para a parte final do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Normalmente eu peço para os nossos convidados apresentarem uma dica cultural e o requisito que eu coloco é que não seja uma obra jurídica, né? Que não seja sobre direito. Então, algo um pouco mais leve assim, para o pessoal ou ler, né? Se for um livro, ou um filme, ou uma música, ou um seriado. O que você teria para indicar para a gente aí? Cara, eu separei para indicar pro pessoal aí um livro que eu acho do caralho, um livro muito bonito, que é O Filho de Mil Homens, de um escritor português chamado Walter Hugo Mãe. Sensacional, cara. Nossa, muito bom. Eu não li ainda esse livro especificamente desse autor, mas vou procurar aí, cara. Uma dica muito boa. Eu trago como dica cultural um documentário que tem no Netflix, que ele tem tudo a ver para ilustrar isso que nós estamos falando hoje aqui do voto distrital, que é o documentário Virando a Mesa do Poder.
Ele acompanhou 4 candidatas na eleição de 2018 nos Estados Unidos, candidatas a deputadas nas eleições dos Estados Unidos, e mostrou como é que funciona isso. Uma das candidatas, ela foi eleita num distrito de Nova York que há muitos anos era dominada por um candidato, aquele padrãozinho, né? O homem branco, rico, velho. Ele já estava há muitos anos lá ganhando naquele distrito e sendo reeleito sucessivamente. E essa candidata, uma das 4, né, acompanhadas pelo documentário, ela conseguiu se eleger lá. O documentário, esse filme, ele é muito inspirador pela campanha dessas candidatas, pelo ideal que move, e a cena final desse documentário, ela é belíssima, ela é encantadora. Tá essa candidata que ganhou as eleições com um namorado lá em Washington, no pátio do Congresso, e eu não vou contar mais para não dar spoiler. Então, não, mas eu quero ver. Mas agora, cara... Não, agora que você falou de uma dica cultural que tivesse a ver com o que a gente estava falando, cara, eu vou pedir licença só para indicar mais alguma coisa então. Por favor, você é nosso convidado. Cara, eu acho que não há nada melhor para se ler pensando nessas frequentes discussões que a gente tem em torno de reforma política, como um conto do Machado de Assis, cara, que, se não me falha a memória, é de 1876, chamado A Sereníssima República. Nossa, legal demais, cara. Leiam, cara, é muito massa e é para dar risada mesmo, pensando no contexto atual. Não, maravilha. Fred, tá bom, para a gente fechar aqui, vamos falar dos seus livros, faz a sua propaganda, o seu jabá aí, o que você já tem publicado, quem quiser te ler, o que pode comprar aí. Cara, depois de ter falado tanto tempo de um tema que não é a minha praia, eu não sei se eu vou conseguir bater carteira não, viu? Que Mas isso. eu não, de fato, o sistema não é tanto a minha praia, cara. Eu desenvolvo pesquisas mais relacionadas com a temática de abuso de poder. Eu tenho uma obra de direito eleitoral, que é o curso de direito eleitoral de 2016, que é assim, uma obra de direito ampla sobre todos os temas eleitorais, mas eu tenho pesquisas mais verticalizadas, falando especificamente dos meus últimos 2 livros, né? Em 2018, ano passado, eu publiquei um livrinho chamado Cobertura Política e Integridade Eleitoral, Efeitos da Mídia sobre as Eleições, né? Em que eu estudo exatamente isso, como é que a imprensa e a cobertura noticiosa pode influenciar nas decisões eleitorais e, consequentemente, afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Esse livro, cara, eu publiquei numa editora independente, então eu tenho os direitos dele. Quem tiver interesse, eventualmente, pode me mandar um e-mail, eu encaminho o PDF sem problema nenhum. É fredericoalvim, com m, @yahoo.com.br. E há uns 2 meses atrás eu publiquei a minha tese de doutorado, né, transformada em livro, que é um livro chamado Abuso de Poder nas Competições Eleitorais, publicado pela editora Juruá. E nesse livro eu tento dar alguma cientificidade sobre esse debate tão importante acerca do abuso de poder, abordando não só as formas típicas de abuso de poder, né, abuso de poder político, abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social, como também teorizar a possibilidade de combate e punição a formas atípicas de abuso, né, as novas formas de abuso nas redes sociais, na mídia digital e etc., como também o abuso de poder religioso e o abuso de poder coercitivo, que se traduz, né, no exercício da violência eleitoral, como você tinha mencionado mais cedo por aí. Maravilha! Eu vou deixar todo mundo com inveja para dizer que eu já li todos eles, inclusive eu recomendo o curso de Direito Eleitoral para os meus alunos lá da PUC, né? PUC Minas Virtual, onde eu sou professor, tá lá na bibliografia indicada, e assim, atesto a qualidade de todas as obras. E, pô, Fred, é foda, a gente gravou 1h30 de programa para depois você vir falar que não é especialista nesse tema de sistemas eleitorais, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ficou meio evidente aí. Pelo amor de Deus. Mas, cara, porque tudo é relativo, cara. Como eu tô discutindo isso com você e como eventualmente eu discuto isso com o Basílio, é perto de vocês dois, eu sou cachorro pequeno, cara. De forma alguma. Não, Alexandre Basílio, outra realmente sumidade, né, nessa área de propaganda eleitoral, de sistemas eleitorais, ele também gosta muito de estudar isso, mas, nossa, quem somos nós perto de você, Fred? Cara, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, foi um prazer enorme
tê-lo aqui no Democracia Como Lidar. Pela a vastidão do seu conhecimento, óbvio que você já está convidado para novos episódios mais para frente, né, para a gente gravar aqui sobre outros temas aí sim do seu interesse, né? Mas de qualquer forma, muitíssimo obrigado por estar aqui. Não, obrigado eu, cara. Foi uma honra e um prazer, cara. É sempre bom falar com você, meu amigo. Maravilha. E para quem está nos ouvindo, que quiser interagir com o Democracia Como Lidar nas redes sociais, nós estamos no Instagram Democracia Como Lidar e no Twitter DM Como Lidar. Entra lá, curte, compartilha, manda suas dicas, manda suas críticas, sugestões, que a gente continua o nosso bate-papo nas redes sociais. Um abraço, pessoal. Até mais.